Quando nós começamos a tocar na dor do empreendedor, nós começamos a perceber que há decisões que vocês vão ter que tomar para ir para o lugar que vocês querem ir, que exigem deixar para trás pessoas que vocês simplesmente não querem deixar. E sabes porquê? Porque, na verdade, tu tens aquilo que nós chamamos um padrão e um perfil controlador narcisista que quer ser o salvador do mundo. Tu queres carregar o problema dos outros às costas. Tu dizes e queixas-te quando estás na cama à noite. Meu Deus, tanto problema. Ai, irmão, tu gostas desse problema. Tu gostas que alguém te diga que precisa de ti. Tu gostas genuinamente de ser o salvador da tua família. Tu gostas de carregar a tua mãe às costas. Tu gostas de ser que empreendes que é para reformar o teu pai. Tu gostas de estar constantemente metido em problemas para justificar a tua estagnação. Tu gostas de dizer aos outros: não, eu não vou mais longe por causa deste comercial. Eu não vou mais longe porque preciso de ajudar a minha mãe. Eu ainda não tive um casamento verdadeiro porque a minha mãe está doente e eu precisei de ajudá-la. E até quando? Vais continuar a carregar pessoas às costas que muito possivelmente elas não querem ser carregadas. É porque tu és uma pessoa que adora dizer que faz pelos outros, mas tu já perguntaste a esse outro se ele quer sair do lugar onde está? Não, eu faço pela minha família. E a tua família quer sair de lá? É porque às vezes tu estás a tentar tirar uma pessoa de um lugar que ela simplesmente não quer sair. E nós, muitas das vezes, até vemos o problema, mas decidimos simplesmente não encará-lo. Nós achamos que uma relação saudável é uma relação onde nós crescemos juntos, fazemos juntos, andamos juntos, encarregamos os problemas uns dos outros. Repete assim com a boca, só para isto não ficar estranho e não ser só eu a falar. Relação saudável. Tipo a orquestra, pode ser? Bora lá então. Relação saudável é relação com vínculo forte, mas limites bem claros. Onde estão os limites nos teus relacionamentos? Vocês não estão nem sequer alinhados com a própria esposa. Se vocês continuam a discutir com a esposa porque vão trabalhar, mano, isso é loucura. Então essas pendências emocionais que muitas das vezes nós simplesmente não queremos ou ver ou encarar. Então escondemos-nos. E porquê é que esses padrões surgem? Por causa daquilo que nós chamamos bloqueios emocionais. Helder, o que é um bloqueio emocional? Passo a explicar. Bloqueio emocional é um mecanismo de proteção do nosso subconsciente, do nosso cérebro, para que nos proteja de traumas ou transtornos emocionais que nós vivemos, geralmente entre os 0 e os 7 anos. Ou seja, quem aqui já ouviu isto ou alguma coisa parecida do pai, da mãe? Tu és mesmo desajeitado, não fazes nada de jeito. Vieram com os pais ao evento, vocês? Estão assim, mano, estão assim. Então, quando nós ouvimos isso, muitas das vezes, a gente fica inconscientemente, como crianças, a pensar na forma como podemos compensar esse comentário para poder agradar. Porquê? Porque tudo aquilo que uma criança quer, e vocês acham-se muito adultos, mas às vezes são meninos em corpos de adultos. Porque a verdade é que existe 5 degraus da escada da maturidade. Quais são eles? Afeto, nem vou escrever, afeto, reconhecimento, recompensa, propósito e legado. Não, eu faço porque eu estou no propósito. Irmão, deixa de te enganar a ti mesmo. Tu estás a fazer que é para ser reconhecido por quem nunca foste reconhecido a vida toda. Tu estás a fazer porque queres provar a alguém que teve errado. Então, tu até podes estar a fazer uma grande coisa, mas se for pelo motivo errado, tu vais chegar lá, não duvido. A questão é, o que vais sentir quando chegares lá? É que a gente vive a achar que por muito ter, muito vai ser. A gente vive a achar que determinado objetivo me vai realizar. A gente vive a achar que quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu atingir, eu vou conseguir sentir. É totalmente o contrário.
Não é ter para ser, é ser para ter. Então nós precisamos de colocar isto na cabeça, porque esses transtornos emocionais que vão sendo causados por aquilo que pessoas que nós vemos com autoridade nos dizem ou nos fazem, vira bloqueio. Então há uns quantos que até hoje, eu vou falar de 3 bloqueios só, tá? Há muitos. Vivem com necessidade de aprovação. Então vou dar um exemplo e para não pegarem a ninguém vou falar no meu. Tá? Quando eu comecei a empreender aos meus 17 anos, eu tinha pavor de falar com pessoas. Quando era questões sérias, na brincadeira, eu era o palhacinho da sala de aula. Tanto é que a minha mãe era sempre chamada à escola, mas por um motivo. O seu filho porta-se muito bem, mas vive a distrair a sala toda. Então, é assim, essas coisas, quando nós vamos estudando, encarando, né, nós vamos entendendo que há determinados bloqueios que vivem em nós inconscientes que nos estão a impedir de dar o próximo passo. O bloqueio da autoimagem, ou o bloqueio da necessidade de aprovação, é um deles. Porque tu vives com a necessidade de ser aprovado pelo outro. Não vivo, não. Não vamos ter esta conversa. Não, eu não vivo. Vives. Tu vives. É porque muitas das vezes nós deixamos de assumir um posicionamento simplesmente com um medo da outra pessoa, do que é que a outra pessoa vai achar de nós. Nós entramos numa sala e deixamos de cumprimentar alguém com medo daquilo que a outra pessoa vai pensar sobre nós. Nós sabemos que temos que gravar conteúdo para o Instagram, mas continuo com problemas do que é que os outros vão comentar quando eu gravar o vídeo para o Instagram. Nós sabemos que temos que fazer uma vez. Não tenho necessidade de aprovação nenhuma. Então vais-me explicar uma coisa só. Porque é que nas tuas chamadas de fecho, quando chega a parte de dizer o preço, alguns é assim. Isso aconteceu só comigo também. Foi só comigo? Então sejam honestos, não é comigo, é com vocês. Pareces um tubarão. Lobo do Wall Street, a chamada toda. Chega ao preço. 600 euros. 600? Não, 500, enganei-me. 500. Não é assim? Não, é 600, mas a gente tem um desconto. Nem pediu desconto! Tudo porquê? Porque nós temos uma falta de clareza sobre quem somos tão grande que achamos que o nosso valor está naquilo que fazemos e naquilo que temos. 3 níveis de identidade. Só para irmos um pouco mais profundo, tá? Eu tenho uma tese que fala sobre o valor do ser humano. Ela está relatada em 3 níveis. Significa que o primeiro nível do valor do ser humano é identitário. Ou seja, todo ser humano que não percebe o valor em si, morre. Literalmente, tá? Então, identidade. Segundo nível, capacidade. Terceiro nível, posse. Eu fiz esta pergunta no primeiro evento, quem esteve lá não respondeu. Nem vou fazer para ninguém, que é para o clima não ficar pesado. Só responde para ti mesmo. Quem és, sem me dizeres aquilo que fazes? Isto é as vossas caras agora. Não, eu sou uma pessoa animada, amigo do amigo, amável. Isso são características tuas. Eu quero perceber quem és. Bora. Queres falar? Podes falar. Mas tu tens resposta? Eu acho que tenho resposta. Então, deixa estar. Então, quando nós temos falta de clareza sobre quem somos, sobre a nossa identidade, nós passamos a procurar valor naquilo que fazemos, na nossa capacidade. Lembram-se daquela frase? Tu não fazes, tu és mesmo desajeitado. Tu és. As primeiras pessoas a distorcer a identidade do ser humano são os próprios pais. Por aquilo que dizem, por aquilo que fazem, por aquilo que nós ouvimos e achamos que não tem impacto, mas vai criando raízes que até hoje
Tu continuas a agir e dizes assim, eu não percebo porque é que eu ajo assim. Estou-te a dar uma explicação. Porque quando tu não tens clareza sobre essa identidade, tu passas a achar que o teu valor está única e exclusivamente na tua capacidade. Por isso é que a maioria dos empreendedores que está nesta sala, eu arrisco-me a dizer, mais de 80%, tem crises de merecimento. Ganha dinheiro e acha que não é merecedor. Helder, como sabes isso? Tu achas sempre que não é suficiente. Ganhou, tem que ir trabalhar. Venceu, não há tempo para fechar vitórias, tem que trabalhar. Qual é a solução para o problema cá no meu negócio? Mais horas, mais trabalho, mais sacrifício, mais isto. E o medo de estar desigual daqui a 6 meses toma conta de cada célula do teu corpo. Vocês vivem apavorados de estar estagnados ou no mesmo lugar daqui a 5 meses, daqui a 6 meses. Vocês vivem a achar que os outros vão reconhecer valor em vocês por aquilo que vocês produzem. Helder, mas a sociedade reconhece isso, eu sei, e tu tens que usar isso a teu favor, mas a questão não é se a sociedade reconhece, é se tu tens reconhecido em ti. Porque tudo aquilo que tu tens feito parece que nunca é suficiente. Faço e nunca chega. Estou sempre quase lá, mas nunca estou. Vai dar, mas nunca dá. Ou quando dá, bate com o carro. Quando dá, alguma coisa acontece. Quando dá, sobrou um dinheirinho. A mãe ligou a dizer que tem que ser operada e que eu preciso de ajudá-la. Sobrou um dinheirinho. Alguém ligou com um investimento fabuloso que eu tenho que investir. É cilada. Vai perder o dinheiro, não é certo. Então, quando tu estás aqui na capacidade, tu nunca te sentes merecedor de nada. Tu achas que tens que fazer. Porquê? Porque lá na infância, ouviste. Tu és mesmo desajeitado, tu não fazes nada de jeito. O que significa que se eu fizer alguma coisa de jeito, vou ser aprovado, vou ser valorizado, vou ser acolhido, vou ser amado, vou ser entendido, vou ser reconhecido. Até hoje, se fores honesto contigo, é o que tu tens andado à procura. É de ser incluído em algo, sentir que pertences a algo. A gente como empreendedora luta contra aquele que é empregado, não é isso? Não, que eles andam todos com a cenoura do salário. Irmão, tu andas com a cenoura dos objetivos, estás igual. 2 palas nos olhos, e não, porque eu estou a construir o meu futuro e a destruir o teu presente. A gente é muito bom apontar os erros dos outros, péssimo olhar para os nossos próprios erros. Péssimo! Então, e quem, obviamente, isto nem preciso de explicar, né? Quem não reconhece o seu valor por aquilo que é, nem por aquilo que faz, precisa de meter uma Gucci estampada na camisola. E atenção, não é uma crítica a quem gosta de roupa cara. Quem não reconhece valor por aquilo que é, nem por aquilo que faz, vai procurar ter para demonstrar alguma coisa. Tá? Então, voltando aos bloqueios emocionais, porque é sobre isso que estamos a falar, porque tu não reconheces a tua identidade precisamente por causa desses bloqueios. Por causa dessas máscaras que tu foste colocando em ti, não porque tu és assim, mas porque tu te quiseste proteger de algo que as pessoas estavam a querer ver e tu simplesmente não querias mostrar. Por isso é que há umas quantas pessoas, quando vão para ser transformadas ou quando são confrontadas com este conteúdo, dizem-me assim, eu sempre fui assim, não é agora que eu vou mudar. Aí está um grande problema. Tu acreditas que sempre foste assim. Isso foi apenas uma necessidade que tu usaste para te proteger de algo que te aconteceu. De alguém de quem tu esperavas alguma coisa e não tiveste. De alguém que te fez alguma coisa que tu não esperavas que fizesse. Então quem são essas pessoas? Que coisas são essas que tu foste ouvindo?
Porque a necessidade de aprovação é apenas um em milhares. O medo do julgamento, quem aqui tem algum medo do julgamento? O medo do julgamento é uma falta de entendimento de quem tu és, identidade, e é uma falta de entendimento do mundo e das pessoas que estão à tua volta. Quando tu me dizes assim, eu tenho medo do julgamento, em quem é que tu pensas? Vocês com certeza já ouviram isto, se tu mandasses hoje uma mensagem aos teus amiguinhos, às pessoas que estão próximas de ti, que viveram a vida toda contigo, os amigos da escola, isto, aquilo, aquilo outro, e que ainda estão aí, e se perguntasses, quando é que achas que eu vou ficar milionária? Quais seriam as respostas deles? O riso revela o que eles diriam. Que é tipo, tu, lá foste matada a vida toda, estás agora lá para empreendedor. Agora é que vais ser empreendedor? Já não tens idade para isso. Tu aproveita a juventude, mas é. Meu Deus, tão novo. Mas tu queres ter filhos? Mas tu queres criar uma empresa? Porquê é que tu não vais para um emprego? O teu medo do julgamento, na verdade, não é medo do julgamento dos outros, é medo de desagradar quem tu mais amas. Largar esse medo significaria, talvez, largar essas pessoas. Só que o teu amor, que na verdade é um apego, não te deixa. Helder, eu tenho que fazer o quê então? Simplesmente cortar as relações? Impor limites nas relações. Porque relação saudável é uma relação com vínculo forte. Mas limites? Já ninguém se lembra. Afinal, estou aqui a falar para o boneco. Pensei que o pessoal estava aqui conectado. Limites claros. Então, outro grande bloqueio. Quanto tempo eu tenho aí? Outro grande bloqueio é o bloqueio da autoimagem. Helder, o que é a autoimagem? A autoimagem é a forma como tu te vês. Mas ela foi 100% construída por aquilo que as pessoas que tu mais amavas disseram sobre ti. Significa que há pessoas que até hoje estão com problemas com a cara que têm. Irmão, não vai mudar, és feio, és feio. Só que a questão é, eu começo-me a comparar com os outros e até hoje é distorcida a forma como eu me vejo. Quando é que foi a última vez que te reconheceste por aquilo que tu fazes bem? Por aquilo que tu tens de bem? Por aquilo que tu és bom? Quando é que foi a última vez que decidiste valorizar o valor que tu tens em ti? Tu podes ser o maior disciplinado do mundo. Tu podes ter o funil técnico XY Pro Max PTO das galáxias. Chegas na chamada, estás com necessidade de aprovação e bloqueio da autoimagem, eu posso te dar uma certeza, não te vai meter dinheiro no bolso esse cliente. Não vai! E é por quê? Por causa dele? Não, por causa de ti mesmo. Há muitas coisas que nós simplesmente não queremos abandonar. E muitas delas são esses padrões inconscientes, essas crenças limitadoras. E por quê? Porque essas crenças limitadoras têm feito e construído a forma como tu te vês hoje. Ou seja, abandonar essas crenças seria abandonar a versão que tu és hoje para te tornares numa outra, melhor ainda. Só que vem a velha história. Agora é que eu vou deixar de ser assim, se fui assim a minha vida toda? Eu não sei do que é que tenho mais medo. Deixar de ser assim e deixar o que tenho para trás, ou de não atingir aquilo que eu quero atingir. E enquanto o teu medo de perder for maior do que a tua vontade de ganhar, outra garantia para ti. Vais ficar no mesmo lugar. Escreva isso, por favor, que isto até rimou, bateu certinho. Outro bloqueio. Escassez. Helder, o que é escassez? Precisamente o medo de perder. Eu só quero que vocês completem as frases, tá bom? Tem esse compromisso, sim ou não? Aos 3 vocês dizem sim. Sim ou não? Sim. Aos 3, pá. Calma. 1, 2, 3. Sim. Ansiosos? O gajo nem pode postar em condições. Então,
O dinheiro não compra. É como? Aqui já mudaram a crença. Estás bem? Não, estás bem. Mas para aquilo, qual é que disse? Quem disse? Dinheiro não compra o quê? Felicidade. O dinheiro não cai das... Sim, senhor. O dinheiro é raiz de todos os... Ia bem, mano. Não toques nisso, não toques nas notas que o dinheiro está... Ia bem, mano. O dinheiro é uma merda. Como é que vocês vão ter? É que a gente diz assim, é só ditado popular, não é não? É o que está na tua cabeça. É o que tu acreditas. Eu lembro-me da primeira experiência que eu tive com dinheiro. Estava eu sentado à mesa para pagar, não eu nem os meus pais, mas tinha os meus 7, 8 anos, eu lembro como se fosse hoje. Dinheiro em cima da mesa no restaurante. Eu peguei na nota e eu olhei para a nota e eu, que fecha, a minha mãe veio e pá! Tira daí a mão que o dinheiro está sujo. Pum, bloqueio instalado. Porque se tu acreditas que o dinheiro é raiz de todos os males, o dinheiro não compra felicidade, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe, o que é que tu achas que vai acontecer com a tua vida? Quem é que aqui tem conta poupança para o dia mau? Eles estão com medo de levantar o braço, mas não sei as perguntas que eu estou a fazer. Quem tem conta poupança para o dia mau? Incrível. Quem tem conta poupança para o dia bom? Não, é que a gente é ótimo a preparar o dia mau. Tu achas o quê? Ele vai chegar! Então, eu preparo estratégia, eu preparo tudo. À espera que clientes venham. Se eu preparo o dia mau, estás a preparar que chega o quê? Pá, a minha mãe ficou doente. Ainda bem que tinha esta conta poupança. Não entendeste? A mãe ficou doente porque tu tinhas a conta poupança. Tu preparas o mal na tua vida. Quem é que acredita aqui que de hoje para amanhã as coisas podem ficar mal? Ainda toca a todos, ou não? E quem é que acredita que de hoje para amanhã as coisas podem ficar bem? A gente tem as crenças totalmente erradas. Estamos desprogramados. Ou melhor, programados. O software está errado. E essa escassez que nos foi implementada causou-nos um imenso medo de perder. Então, o mal não é poupar. É o motivo pelo qual poupas. Porque se estás a poupar com medo de perder o que tens, estás a dizer assim, eu não sou capaz de fazer mais. Eu passei a pegar no meu dinheiro e a investir em ativos que me trouxessem um rendimento passivo e deixei de poupar como as pessoas comuns me diziam para fazer, única e exclusivamente porque eu entendi qual era o meu valor e que eu era uma máquina geradora de riqueza. Esses bloqueios, eles vão programando, influenciando-nos, influenciando a forma como nós nos relacionamos com os outros. E porquê? Porque as crenças que tu tens hoje, elas têm uma utilidade dentro dos teus relacionamentos. Tu podes ter a certeza absoluta, tá? Os problemas que tu tens hoje, podes repetir até com a boca, os problemas que eu tenho combinam com a pessoa que eu sou. Ou seja, os padrões inconscientes que tu tens hoje combinam a 100%, 100%, tá? Com as relações que tu tens, com os problemas que tu tens, com aquilo que chega à tua vida. Eu não percebo. Estava numa fase tão boa, chegou aquela gaja, ficou uma cabeça toda. Desculpa a linguagem. Não é assim? Quantos aqui é que viveram isso? Foi aquela pessoa que eu pensava que ia ser uma coisa de outro mundo, afinal, era só jejum. Sabem? Combina. Combinou contigo. Só que é mais fácil dizer que ela era tola. Só que tu também és tolo. Tu de alguma forma, consciente ou inconscientemente, tu precisaste, permitiste e preferiste que isso acontecesse. Não preferi nada. Preferiste.
Porque os padrões que tu exerces dentro dos teus relacionamentos, eles fazem com que aconteçam ou com que hajam determinados acontecimentos. 3 tipos de padrões, tá? E agora eu estou a falar da tal autorização inconsciente. Os padrões que tu exerces dentro dos teus relacionamentos fazem com que surjam determinados acontecimentos. A esses acontecimentos, tu vais comportar-te de uma determinada forma. Tu vais reagir ou agir mediante o acontecimento e mediante os envolvidos. Okay? E a forma como tu reages está a alimentar ou a quebrar os teus padrões inconscientes. E por isso é que há tantas pessoas que acham que a vida é assim, né? Era top. Que coisa incrível que fosse. Não, eu estou sempre a crescer. Só estou aqui. O problema é que tu não estás aqui. Porque a vida é assim. Ciclos. E muitos de vocês estão a viver o mesmo problema e não quebram o ciclo. Simplesmente o problema vem de maneiras diferentes. O problema vem com uma máscara diferente. O problema vem disfarçado de uma forma diferente. E eu entro na justificativa. Não percebo. Isto é só comigo. Eu tenho um azar do caraças. Eu tenho tudo. Mas o quê? Tu não podes estar apaixonado pelos teus sonhos e ser amante das tuas desculpas. Não podes. E a verdade é que os nossos padrões inconscientes, eles fazem-nos ficar próximo, muitas das vezes, de pessoas com quem nós temos a tal dependência emocional. E a dependência emocional é só quando o estado ou a ação de uma pessoa interfere no estado ou na ação de outra. Então, até quando é que tu vais querer continuar a carregar pessoas às costas que não eram para ser carregadas? Até quando é que tu vais continuar com medo de perder pessoas que não era para tu teres medo? Eu nem sei porque é que vou dizer isto, mas vou dizer. Há umas quantas pessoas aqui nesta sala hoje, não sei para quem estou a falar, mas é de estar a falar para alguém, que perderam a capacidade de sonhar. Vocês começaram a acreditar que o sonho é possível, só não é possível para vocês. Vocês começaram a acreditar, alguém aqui começou a acreditar que o sonho não ia ser possível de realizar. Irmão, deixa-me dizer-te uma coisa, no coração mesmo. Enquanto tu continuas a olhar para a quantidade de vezes que tu tentaste e falhaste, algum dia tu vais te convencer a parar de tentar. A maior dificuldade que eu tenho hoje é chegar à beira de alguém e dizer: o que é que tu queres? O empreendedor senta-se comigo e a única coisa que sai da boca é faturar 15.000 euros. Para quê? Por quê? Com que objetivo? Com que propósito? Que significado? Só sei que eu quero. Será que é uma vontade tua? Elderlages.10, hoje o meu foco é precisamente esse. Ajudar a fazer uma análise do inconsciente da mente do empreendedor e fazê-lo entender os pontos da verdade e os pontos cegos que ele não está a ver. Nós trabalhamos a tal fase 1 através de um evento que foi o retiro que o André participou, que é o APP Experience, que vai acontecer no próximo dia 12, 13 e 14 de março, a próxima edição. E depois a fase 2, nós temos uma outra imersão que é de um dia inteiro, que é o eixo invisível, onde nós trazemos toda a construção da nossa teoria e temos uma ferramenta prática, que é o raio-x, para te ajudar a ultrapassar essa dependência emocional, ajudar-te a identificar esses padrões inconscientes e perceber as decisões e ações que
tu precisas de tomar para ir mais além. Ou seja, o meu foco não é fazer-te sentir melhor, tá? Até pelas vossas caras já percebi que não foi isso que aconteceu. Então, o meu foco é trazer resultado. O meu foco é tu dizeres-me o que é que queres. E eu vou-te ajudar a entender quais são as decisões que precisas tomar, os padrões que precisas de quebrar. Porque o resultado, ele é tão ou mais importante. Tá? Aliás, o progresso, ele é tão ou mais importante que o resultado final. O resultado, ele é uma consequência inevitável desse progresso. De protegeres a tua vontade, de quebrares os teus padrões, garantires as tuas decisões. E vocês têm deixado que os problemas decidam o rumo da vossa vida. Eu não sei se faço ou se não faço, surge problema. Já sei o que eu vou fazer. E quando é que vais pôr no papel, eu quero isto, e vou deixar de decidir a minha vida por causa dos problemas que tenho? Tá? Da minha parte é tudo, pessoal. Muito obrigado a todos.